os professores Fernando Galvão e os outros professores Fernando Galvão e Luiz Augusto Groth terem gentilmente me convidado para presidir essa mesa de um evento que, sob o tema que hoje é tão palpitante na nossa doutrina, também na doutrina religião. Muito obrigada, professor, pelo gentil convite. Me sinto muito honrada de aqui estar, presidindo a mesa, não só os professores presentes, professor Bussac, professora Marita, seja bem-vinda à nossa faculdade, sejam bem-vindos. E eu vou começar desde já passando a palavra ao professor Paulo Busato, professor doutor Paulo César Busato, que é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Portugal, desde 2002, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, desde 2004, e doutor em Problemas Atuais do Direito Penal pela Universidade Pablo de Olavide, Universidade de Valência, desde 2016. Professor Busato é professor adjunto de Direito Penal na graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná. É professor da FEA, Centro Universitário Franciscano, coordenador do Grupo de Pesquisas Modernas Tendências do Sistema Criminal, cadastrado perante o CNPq. Membro do Conselho Científico do Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Latino-Americano da Georgia August Universität em Göttingen, na Alemanha. Membro do Comitê Científico Internacional de Pós-Graduação da Universidade de Castilla, La Mancha, Toledo, Espanha, editor da revista Justiça e Sistema Criminal. Atua na área de Direito Penal, Política Criminal e Filosofia da Linguagem. Autor de diversos livros e artigos publicados na Europa e América Latina. Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Brasil. Eu passo a palavra ao professor Paulo César Busato, não sem antes agradecer a presença dos professores do departamento que aqui estão prestigiando esse evento, que é realmente muito importante, não apenas para os alunos da pós-graduação, mas também para os alunos da graduação em Direito da nossa faculdade. Professor. Bem, quero primeiro agradecer a todo mundo. Eu não sei até se isso, Fernando, não potencializa demais, né? Porque acho que o italiano podia falar sempre, que já vem com o seu nome, não é? Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite feito através do professor Fernando Galvão, que é a parte do grande penalista que goza da minha admiração e respeito sempre, desde muito antes de ser uma pessoa, quando ele ainda era um livro, não é? Sim, porque antes ele foi um livro para uma pessoa, para mim. Os limites da minha linguagem determinam os limites do meu mundo e, portanto, não. Agradecer também a professora Sheila, que sempre me recebeu aqui, não é a primeira vez que eu estou, e cada vez que venho ela sempre tem esse jeito cordial de tratar a gente, faz com que a gente se sinta em casa nos primeiros 5 minutos, não é? E os meus amigos queridos, o professor Groth, que também, na ocasião, não só de um concurso público pela Universidade de Minas Gerais, mas também da tese de doutorado do professor Fernando Galvão, que ele me recebeu muito bem, que estamos amigos a partir daí. O professor Júlio Zini, que além de ser o que foi aprovado no concurso, que eu, enquanto estava na banca, me sinto também responsável, em certa medida, pela presença dele aqui, é um parceiro de inquietações intelectuais na área de Direito Penal e Filosofia da Linguagem, a ponto de ter comparecido
E eu agradeço publicamente o esforço de haver comparecido ao congresso que organizamos recentemente em Curitiba a respeito do tema. Foi muito boa a sua presença, me engrandeceu muito o nosso evento e acredito que será uma primeira experiência de muitas que a gente possa fazer nessa linha. Eu não quero me demorar, eu e o Fernando aqui apenas figuramos como uma espécie de aquecimento de vocês para a efetiva conferência da tarde e noite, que pertence ao Dr. José Luiz Gonçalves Cussar, que eu aqui venho só para tratar de algumas inquietações, e a gente já, antes de começar mesmo, conversava com a professora Sheila a respeito disso, né? A respeito de a grande discussão, a respeito de responsabilidade penal de pessoas jurídicas, a meu ver, não é mais uma discussão sobre o ser, é sobre o como, sobre o quando e sobre o porquê. É inevitável que haja a convivência com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, por conta de que ela já se encontra disseminada em matrizes de direito continental, matrizes do nosso direito, matrizes de onde a gente bebe para conformar o nosso direito, como é o caso da Espanha, como é o caso de Portugal, como é o caso de Itália, Suíça, e aí podemos fazer uma fila enorme e deixar de fora a Alemanha, que é a única que não tem. Em contrapartida, tem um direito administrativo, direito muito interventor no plano administrativo e que lida com os mesmos temas que a gente lida praticamente em direito penal. Então, eu diria que a própria realidade latino-americana mostra isso. Colômbia, Chile, México já implantaram, e agora o Código Penal argentino, que tramita no Congresso Nacional, também discute a implantação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, assim como o nosso. E, portanto, que é o tema do Fernando, não vou entrar nisso, porque a ele pertence a essa área. Quero dizer já não é mais uma discussão sobre se vem ou não, mas muito mais uma discussão sobre como vem. E aí, se isso é ou não correto, se isso é ou não político, criminalmente bem orientado. Essa é a minha proposição, e talvez até essa ordem fica boa, Fernando, porque daí talvez você vai entrar com um discurso crítico, aquilo que está no código, no projeto de código, e eu vou apresentar para vocês o que penso a respeito desse assunto, especialmente a partir de oposições, porque em respeito à professora Sheila, eu achei que sabia que ela é chefe do departamento, do seu posicionamento teórico, então acho que o primeiro é apresentar alguns argumentos contrários para tentar desconstituí-los, porque é na dialética que a gente cresce, e é esse o respeito que você tem que fazer em um ato como esse. Então, basicamente, se costuma discutir por que vamos indo para isso. Afinal de contas, a responsabilidade penal de pessoa jurídica é uma invenção da pós-modernidade, é uma coisa que veio agora. Essa é a primeira questão que eu acho que compensa discutir. A segunda, qual é a realidade criminológica em que se implanta isso? Realmente ela corresponde a essa necessidade, sim ou não? Terceiro, e o direito penal mínimo? Não estamos com isso ocupando uma área que o direito penal não estava ocupando, nós estamos com isso expandindo o direito penal, isso não é nocivo? Acho que essa é uma discussão a ser feita. E o quarto, as consequências de uma implantação são socialmente úteis? Serve para alguma coisa eu botar o direito penal aí? Eu acho que essas são as perguntas que cabe discutir, uma vez que isso esteja a caminho. Não? Bem, o primeiro, a respeito da primeira questão, sobre ser algo novo ou não, me parece que há um equívoco alimentado deliberadamente. E é sobre isso que um equívoco alimentado é o título desse tópico também. Não? Porque se pensa ser algo novo a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porém, sempre existiu, curiosamente, no ambiente do common law. Então, o ambiente do common law é bicentenária, ou quase tricentenária na Inglaterra, e desde a própria composição da estrutura do governo dos Estados Unidos já existia a responsabilidade criminal dos entes coletivos. Quer dizer, no common law não é nenhuma novidade, né? Aí você poderia dizer, bom, então o direito continental sim é uma novidade? Também não. Aí é que está. O que me causa bastante estupor é que não haja discussão a respeito desse assunto, de não ser novo, porque existia no ambiente do direito continental, ao menos até o Código Napoleônico de 1910, responsabilidade penal coletiva. A cidade de Toulouse, por exemplo, a cidade de Toulouse foi condenada criminalmente na França, para ficar aí só nesse exemplo. Podia passar a tarde toda dizendo para vocês exemplos de condenações coletivas de seminários, de
cidades, de vários entes coletivos. Antes mesmo das existências das empresas, para que tenha uma ideia. Como isso é longevo no direito continental. A tradição se rompe com o Código Napoleônico, e a partir daí no direito continental não há mais responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então dizer que isso é novo é um pouco de egoísmo nosso, por conta de que a gente acha que nasceu num ambiente em que a verdade está e que sempre foi assim, e então a gente não consegue enxergar que a falta da responsabilidade penal da pessoa jurídica no ambiente coletivo é um soluço histórico. Existiu sempre, agora retoma a existência durante um breve período, um soluço histórico não houve. E aí, inclusive no Brasil, isso tampouco se fala, não é? Todo mundo diz, mas temos que seguir a tradição, isso não é o próprio professor Dotti. Meu amigo, diz, olha, é preciso seguir a tradição do direito brasileiro de não ter responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ora, não temos responsabilidade penal da pessoa jurídica no Código Penal brasileiro, mas no Código Penal da República. E depois é repetido no Código Penal de 1940, mas no Código Penal do Império estava no artigo 80. A responsabilidade penal. E leio, literalmente, se este crime for cometido por corporação, será esta dissolvida, e seus membros se tornarem a reunir debaixo da mesma ou diversa denominação ou diversas regras. Ou seja, existiu sempre, e a pena era de dissolução, só tinha essa pena, mas existiu responsabilidade penal de pessoa jurídica, porque se dizer se o crime foi cometido pela corporação. Isso está no código, é só olhar o código. O que me espanta é que as pessoas dizem que nunca existiu, não vão olhar o código. É no código, não? Assim, tem um professor lá de Curitiba, o professor Roncalho, diz que é o melhor livro sobre o direito penal é o código. É no código também. Pensar nele, né? Não precisa. Pensa no que está escrito. Bom, então, aí vem, dentro dessa ideia do equívoco alimentado, quero dizer que é alimentado deliberadamente, e aí que eu quero entrar um pouco na questão político-criminal, que é isso que me interessa, esse é o título da exposição. O que demonstra que sempre existiu no common law a responsabilidade penal da pessoa jurídica disso contratar, e por que desapareceu no direito continental? E quando desapareceu no direito brasileiro, por quê? Bom, vamos lá, as respostas. No direito inglês, as primeiras corporações datam do século XIV, tá? E essas corporações, oficialmente pelo menos, né, existiam anterior informalmente, mas formalmente, elas no século XIV começam por concessão da coroa ao ato do parlamento. Sempre essa concorrência, né? O parlamento, já com Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, na Inglaterra, concorria com a coroa no sentido da concessão da possibilidade de formação de uma corporação. Aí se formaram então os grêmios, primeiramente, dos tecelões, dos ourives, os comerciantes de seda, dos camiseiros, vendedores de peixe, mercadores de vinho e etc. Essas empresas eram autorizadas a realizar atos da vida civil, como pessoas, como compras e vendas, contratar, demandar em juízo, ser demandadas para fins de comércio, exclusivamente. Isso deu um impulso muito grande para o comércio inglês nesse período, e depois, quando entra a Era das Descobertas, no século XVI, entidades similares começaram a ser formadas por aventureiros estrangeiros, especialmente estrangeiros em relação à Inglaterra, impulsionando atos de comércio e exercendo inclusive monopólios de determinadas explorações impressionantes, como a exploração do Canadá, por exemplo. O Canadá, o território canadense foi disputado entre França e Inglaterra e uma companhia. Existia uma companhia que era dona de parte do Canadá, ou seja, que era praticamente um país com exército e tudo. Ou seja, não é uma coisa desprezível. E claro, essas fórmulas dessas companhias eram à margem do registro da coroa, porque elas eram as chamadas Joint Stock Companies, ou seja, eram companhias a partir de ações. O sujeito fazia um investimento, então se tomava uma corporação, então não tinha identidade no investimento mais ou menos secreto entre as ações, o portador, que circulavam as ações independentemente disso, e depois dividiam os lucros. Então, como é que se identifica quem são os sócios? Era por isso que não se fazia o registro, não havia previsão legal para isso. Claro, vocês podem imaginar a quantidade de abusos que se cometeu aí, quanto a Inglaterra perdeu em termos de impostos e coisas assim. Então, o que acontece? Em 1720, o Parlamento aprova a Bugle Act, que condena as práticas descritas essas práticas desses comerciantes, inclusive criminalmente.
Então aí surge uma responsabilidade penal de pessoas jurídicas se formam durante todo o século XVIII essa estruturação formal das joint ventures, ou seja, a estruturação formal das empresas por ações e como responsabilidade para todas elas, sejam por ações ou não. Então aí esse Global Act é considerado o primeiro ponto da responsabilidade penal da pessoa jurídica, nós estamos falando do século XVIII, 1700 e pouco, e essa lei vige até 1835, quando ela é retirada de cena, porque aparentemente as coisas já se haviam ordenado, as empresas já estavam atuando de maneira regular, não havia nenhum problema, pois 9 anos depois tiveram que reeditar a lei, porque começou a haver delito outra vez. Então, o parlamento aprova a Joint Stock Company Law, conhecida como o efetivo detalhamento, separação, inclusive, da responsabilidade civil da responsabilidade penal, e aí já não tem mais dúvida nenhuma, nós estamos falando do século XIX, 1844. Ao lado dessa questão toda de legislativa, e essa foi a evolução legislativa, é preciso dizer também que no âmbito do direito inglês, também do direito norte-americano, houve uma influência muito grande do Otto Gerke a respeito da teoria organicista, a ideia de que a empresa era um órgão próprio diverso dos seus sócios. Ou seja, essa tese que é diferente da do Savigny, que acaba sendo influenciada o direito brasileiro, a ideia de que a vontade da pessoa jurídica é derivada da vontade dos seus sócios, é um apêndice, portanto, das pessoas físicas. Essa influência teórica se deu efetivamente através de dois autores, Frederick William Maitland e Frederick Pollock, que adotaram a tese do Gerke e publicaram muitas obras a respeito da responsabilidade das pessoas jurídicas no direito inglês. Essas publicações datam de 1890 a 1895 e em 1897 traduzem o Otto Gerke para o inglês e publicam o Political Theories at the Middle Age, ou seja, que é a reflexão do Gerke sobre a Idade Média, sobre a responsabilidade, sobre a política de controle na Idade Média a respeito das pessoas jurídicas, advogando do porquê, ou dando razões do porquê dessa responsabilização. Bem, no direito norte-americano, a questão é um pouco mais pragmática, como são pragmáticos os norte-americanos. Eles se livram da coroa inglesa através da Guerra de Independência, que todos conhecem, eu vou ficar aborrecendo as pessoas com obviedades, mas eles têm um problema imediato com a saída da coroa nos Estados Unidos, a prestação do serviço público. Claro, por um lado, se livram dos ingleses, mas por outro lado, existia uma prestação de serviços públicos dos mais básicos, coleta de lixo, por exemplo, prestação de saúde pública, e eles não tinham, entre os independentistas, condições. A União não existia, pensem, são estados independentes, que cedem o mínimo de sua liberdade para se unir ao Estado por agregação. O mínimo de sua liberdade implicava, inclusive, o mínimo de dinheiro, porque eles foram pauperizados pela exploração inglesa, estavam mal financeiramente, não tinham a menor condição da União gerir serviço público. O que eles fazem? Entregam os serviços públicos essenciais para as empresas, para a iniciativa privada. Mas, claro, não é possível começar um país entregando tudo para a iniciativa privada sem controle nenhum. E resolve, então, impor legislações de controle desde o início da fundação dos Estados Unidos, e essas legislações de controle prevêem responsabilidade penal para essas corporações. Então, é uma strict liability, uma responsabilidade praticamente objetiva, derivada do direito civil, né? Quase a responsabilidade por dano. Então, a ideia deles era, se a atuação da empresa gera dano, esse dano deve gerar responsabilidade. E aí estabelece uma separação entre responsabilidade civil e penal, concomitantes. Já sabem que a legislação americana prevê essa possibilidade, né? O juízo concomitante civil e penal, pois é isso que facilitou a realização desse controle do Estado. Então, assim, se pode dizer com alguma tranquilidade que a estruturação do direito inglês a respeito de companhias e do direito americano a respeito de companhias nasce com a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não há como pensar de modo diferente. Então, por que ela desapareceu no direito continental? Eu tenho uma tese, não vou desenvolver aqui, que é muito longa, discuti bastante com o professor Gonçalves Cussar, que alguns cafés não foram tomados por esse tema. Eu tenho escrito sobre esse tema, estou preparando um texto para mandar para eles. A minha ideia é que existe uma
relação com a própria Revolução. Vejam, é o Código Penal Napoleônico, 1810, o primeiro que rompe com a tradição de responsabilidade dos entes coletivos. Isso acontece só no continente e acontece por uma razão muito clara: a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, a Revolução do continente, é uma revolução para a deposição da ditadura francesa, da monarquia, para alçar a condição de igualdade a todas as pessoas. A ideia é o do Manifesto do CIE, que aliás foi traduzido e publicado aqui pela UFMG, o que é que é o terceiro Estado. O discurso do CIE, um panfleto que foi distribuído nas ruas de Paris, dizendo que existia um primeiro Estado, que era a coroa, um segundo Estado, que era o clero, e um terceiro Estado, que era o povo, que produzia tudo para as pessoas, mas que não tinha nenhuma participação política. Então a ideia era guindar essas pessoas à participação política. Acontece que essa revolução não é só essa revolução do povo, muito pelo contrário, se trata de uma revolução também conhecida como revolução burguesa. A coroa, os nobres, deviam muito dinheiro aos burgueses. Essa ascensão dos burgueses não é por acaso, e ela acontece. E essas companhias, os burgueses eram os que dominavam já as companhias, as empresas. E, portanto, não lhes interessava nem um pouco a responsabilização penal dessas empresas. Você vai dizer, poxa, mas então por que isso não aconteceu também na ilha? Pois essa é a minha tese. Minha tese é que há uma diferença entre o que acontece no continente e na ilha, que são a ordem das revoluções. A revolução política que acontece no continente acontece séculos depois da implantação da Revolução Industrial, ou seja, quando os burgueses já tinham o domínio do capital. E aí, quando se impõe uma ideia de igualdade, é igualdade formal perante a lei. Todos são iguais perante a lei, só que eu sou o dono do barco e você é o pescador. Eu sou o dono da tecelagem e você é o tecelão. Será que nós somos iguais mesmo? Pois é. Não, a igualdade formal perante a lei não resolve o problema, tanto que em 1848 aparece o Manifesto Comunista. Né? Qualquer um que veja isso percebe que a igualdade é uma igualdade mesmo, não é? Lá no direito inglês aconteceu justamente o contrário. A revolução política precede a revolução industrial. As concessões que a coroa teve que fazer para se manter começam lá na Magna Carta, com o João Sem Terra, que tem que entregar parte do seu poder para os barões, com a implantação dos trial by jury, das rule of law, em concorrência à rule of king, dentro de cada feudo, que é a concessão que faz o Henrique Plantageneta, e que traz pessoas comuns, pessoas do povo, para formarem o trial by jury, o julgamento pelo júri, como concorrente ao julgamento do landlord, que no final das contas vai gerar a força das pessoas comuns a ponto de forçarem a existência de uma Câmara dos Comuns ao lado da Câmara dos Lordes do Parlamento Permanente. Isso tudo acontece antes da Revolução Industrial, ou seja, quando surgem as empresas, o poder político já é disseminado. Já não tem como essas empresas forçarem uma posição de privilégio, porque é uma posição de privilégio, vamos dizer que não. Ou seja, eu também quero poder ser vítima, não poder ser réu do direito penal. Vocês não querem? Eu acho uma posição que fundamentalista. Eu queria para mim. Onde é que eu assino? Né? Mas não dá. Não dá. E não deu no direito inglês, mas deu no direito continental, me parece, por essa razão. Podia me demorar mais, mas não temos tempo. Tem que apurar, senão o Fernando vai começar a olhar a terceira questão. Quando desapareceu o ordenamento brasileiro? Eu disse para vocês que foi no Código Penal da República. Por quê? Por razão bem óbvia. Esse Código Penal da República é um código nosso que sofre influência francesa. Você sabe perfeitamente que os juristas dessa época eram juristas de influência de matriz francesa. Ora, se lá mudou para extirpar isso, nós também. Se vocês querem a dica, o Senado brasileiro vem fazendo a recomposição de obras de comentaristas do Código Penal de 1890. Vamos olhar, vamos ler a história, né? No comentário a respeito do Código Penal de 1990, na parte de responsabilidade penal de pessoas jurídicas, na parte do concurso de pessoas do Costa e Silva, que é um livro de 2 volumes, tem uma nota de rodapé em que ele comenta que o Código de 90 rompe com a tradição de responsabilidade dos entes coletivos para adotar o modelo que iniciou com Inocêncio IV, a ideia de direito canônico, de que a culpa existe por força do livre-arbítrio e que, portanto, só pode provir de seres humanos. Só que quando disse isso, Inocêncio IV,
ninguém lhe deu atenção, nem mesmo do direito canônico. Se continuou condenando seminários e coisas. Então isso vem à tona nesse período, remetendo aquilo lá, resgatando aquela filosofia escolástica, como comentários ao rompimento de uma tradição do Código Penal de 1890. Olhem os comentaristas a respeito de 1890, que estão todos reeditados pelo Senado. Vocês podem buscar isso para ver se eu estou falando a verdade ou contando Europa, enfim, essas coisas. Então, por que se alimenta essa ideia de que então é uma novidade? A meu ver, para assustar. A meu ver, para assustar. Por quê? Porque os juristas têm medo do novo. Jurista, por tradição, tem medo do novo. Se tem uma escola que é tradicionalista, é a do direito. Para mudar, custa um monte. E claro, isso é insuflado porque isso interessa muito as companhias. Não há dúvida nenhuma, quem não quer esse lugar de poder ser vítima e não poder ser... Não é estranho isso. Quero dizer, eu quando bato o meu carro, porque furei o sinal e atropelo alguém, eu tenho que pagar a indenização para essa pessoa, a multa vem na minha casa e eu respondo penalmente. Uma empresa não. Quer dizer, uma empresa comete um delito, o delito ela não responde. Indeniza, e se o direito administrativo prevê a responsabilidade, pega, senão não. Quer dizer, acaba pegando ainda só em empresa pública. Não tem posição mais confortável. Não é? Se eu quero para mim, mas não me dão. Então, assim, bem sinceramente, um discurso sobre a responsabilização penal de pessoa jurídica é, antes de tudo, um discurso sobre igualdade material. Bom, e depois, então vem a segunda questão que eu propus para vocês. Do ponto de vista terminológico, se justifica falar de responsabilização de empresas? Bom, aqui em Minas Gerais, eu quero supor que vocês não podem duvidar disso mais a partir de Mariana, ou Sigo. Eu acho que eu não posso nem fazer comentários sobre esse assunto aqui, porque me arriscaria a ser leviano. Vocês sabem muito mais sobre Mariana do que eu. Sobre o que realmente gerou de responsabilidade e o que realmente gerou de efeitos. Porque quantas pessoas ficaram assim, sem água, sem carreira, sem possibilidade de trabalho? Isso para não falar dos mortos, porque esse é um tema polêmico, né? Saem listas diferentes, eles não sabem muito bem, né? Não, deixa isso aí. Mas esqueça os homicídios. E o resto? E por quanto tempo a afetação dessas pessoas? Existem cidades inteiras, com centenas de milhares de habitantes, que não terão água potável nos próximos 10 anos. Isso não é nada, então. Isso não é grave. Se o direito penal se ocupa dos ataques mais graves, aos bens jurídicos mais importantes para o desenvolvimento do ser humano, isso parece existir. Mariana parece provar que existe alguma razão para isso. A primeira vez que eu ouvi esse discurso a respeito dessa conexão sobre responsabilidade penal de pessoas jurídicas em relação às coisas mais graves que elas fazem na nossa realidade atual, não era a Mariana, era muito antes. Foi a crise de 2008 na Europa, que Paco Munhoz Conde, o professor Francisco Munhoz Conde, em Porto Alegre, aqui no Brasil, discursando sobre isso, dizia: não é possível ignorar mais o que fazem as pessoas jurídicas. Que aí na Espanha eles viveram, por exemplo, uma borbulha de especulação imobiliária, que é um desastre colossal para um número de pessoas inacreditável. Sem contar que isso cortou verbas de apoio a iniciativas de proteção de pessoas na África, por exemplo, verbas que iam para a ONU, que não foram mais, e isso não se conta como genocídio, então. Quer dizer, do que nós estamos falando, gente? Existe um novo Leviatã além do Estado? Ou não? Eu me lembro, no auge da economia brasileira 2010, saiu uma reportagem sobre o que significava Brasil, quinta economia do mundo. Valia 8 apples. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, quanto vale o Paraguai, então? Menos de uma Apple? Do que nós estamos falando? Que poder tem essa gente, do ponto de vista econômico? Então, não temos que nos defender deles, só do Estado. Me parece isso infantil, sinceramente. Não? Do ponto de vista criminológico, esquecendo, falando de realidade empírica, esquecendo técnica. Né? Podia também outro dia falar para vocês só de responsabilidade penal dos seus juízes do ponto de vista dogmático, mas daí vai muito mais tempo. Né? Deixa eu falar, vamos para frente. A questão de expansão do direito penal, isso não é expansão, então? Isso não entra no plano da expansão? Nós estamos entrando num terreno novo, não estamos aumentando a responsabilidade penal? Eu sou meio invocado com o Silva Santos, eu não confio muito naquela história da expansão. Não por outra coisa, eu sei que há expansão, é óbvio que há expansão,
do direito penal, mas parece que ela está muito mais uma coisa que o professor Gonçalves Cussac